Para visualizar é que cada vez mais a insegurança do país vai atingindo dos mais velhos aos mais novos. Você veja o Atlas da Violência, divulgado há poucos dias pelo IPEA, ele mostra claramente que o número de violência no país, de assassinatos principalmente, ocorre em que faixa etária? Dos 15 aos 29 anos de idade. E olha, só não caiu dos 15 porque já entra na faixa da adolescência propriamente dita e das crianças, que já vivem esse mesmo problema de insegurança no nosso país. E você visualiza mais ainda que na área governamental não se toma certas providências. Os números do IPEA são de 2016, ele fez um levantamento de 10 anos, de 2005, 2006 até 2016. Poxa, o que você chega à conclusão é que nós temos que dar atividade aos nossos jovens, aos nossos adolescentes e crianças, para que não tenhamos as nossas cadeias, os nossos presídios cada vez mais cheios. No entanto, você vê uma medida provisória do próprio governo, tirando da cultura e da educação caminhos mais do que retos para que a gente possa conduzir a nossa meninada, dando a eles uma motivação de vida, tirando a cabeça da rua, da mente do diabo, né? Porque mente vazia é mente do diabo, não tem outro, é a oficina do diabo mesmo. Então, nós temos que mudar muita coisa nesse país. Estou recebendo no programa de hoje Patrícia Guimarães, advogada militante na área de direitos humanos. Seja bem-vinda, viu, Obrigada. Patrícia? Obrigado por atender nosso convite. Também conosco, Leila Barros, né? Leila do vôlei. Eternamente. Não é mesmo? Eternamente a Leila do vôlei, né? Prazer, Celso. Além de atleta, também passou pela Secretaria de Esportes. Passei pela Você Secretaria. ficou um bocado lá, né, 3 anos. Um desafio... Você saiu do governo anterior e permaneceu, não? Sim, na verdade, no governo anterior eu trabalhei na área de gestão só de centros olímpicos, né? Foi uma passagem muito rápida. Mas, assim, na cidade mesmo foi o Brasília Vôlei, né? Que eu voltei mais para a cidade para trabalhar no Brasília Vôlei. E depois eu tive o convite do governador Hollenberg para ser secretário de esportes. E o Brasília Vôlei? Brasília Vôlei está na luta. Eu retornei ao Brasília, estamos lá tentando captar aquele sofrimento, né? Com a MP agora dificultou mais ainda. Né? É um eterno sofrimento. As coisas das mulheres parecem que são mais complicadas, né? Não, acho que o esporte... Ser mulher, com a mulher é complicado, mas o esporte, de um modo geral, ele vive um cenário muito desolador, assim, de uma forma geral. Deixa eu apresentar também Márcia Alencar, ex-secretária também na área de segurança pública, depois passou naquela secretaria que, entre outras coisas, tem mulher... Igualdade racial e direitos humanos. Né? Eu sabia que era um monte de coisa. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, Celso. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho daquela saída primeiro, né? Que o Supremo Tribunal tomou, ou a medida dizendo que mães, né, com filhos pequenos, desde que ainda não fossem condenadas, poderiam estar em casa, né, prisão domiciliar e tudo mais. Melhor do que eu falar, bote esse primeiro vídeo aí, que ele mostra claramente a decisão do Supremo. Coloca, por favor. A decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal foi tomada a partir de um habeas corpus coletivo feito por um grupo de advogados com o apoio da Defensoria Pública da União. Os ministros decidiram que todas as mulheres presas preventiva ou provisoriamente que estão grávidas ou têm filhos menores que 12 anos poderão aguardar o julgamento em prisão domiciliar. Os magistrados entenderam que a medida se justifica diante da realidade degradante das mulheres nas prisões brasileiras e que muitas vezes não tem nem atendimento pré-natal. Cabe ao tribunal exercer função típica de racionalizar a concretização da ordem jurídico-penal, de modo a minimizar o quadro. A decisão do Supremo reforça leis como o marco da primeira infância. Esse especialista explica que agora cabe aos juízes de todo o país acolher a medida. A ordem do Supremo foi que houvesse uma revisão de todos os juízes, que os juízes têm um prazo para rever a situação de todas as mulheres grávidas
ou mães de menores de 12 anos que se encontram presas provisoriamente. Isso não se confunde com a situação de uma mulher que esteja presa condenada pela prisão. Isso é de quem está antes da condenação presa. A decisão do Supremo também beneficia as presas que têm filhos com algum tipo de deficiência, mesmo que eles tenham mais do que 12 anos. As mulheres que cometeram grave ameaça ou violência contra os filhos não poderão deixar as prisões. Segundo um levantamento do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania e da Pastoral Carcerária, hoje no país existem pouco mais de 4.000 gestantes ou mães de crianças de 12 anos de idade presas provisoriamente. Esse valor representa 10% de toda a população carcerária feminina. Para o especialista, a medida adotada pelo Supremo não incentiva a impunidade e reforça que a forma de mandar as pessoas para a prisão precisa ser melhor avaliada. De 2005 a 2016, a população carcerária no Brasil mais do que dobrou. E não preciso recorrer para dados empíricos para dizer que isso não resolveu em nada o problema de violência no Brasil. O ministro Marco Aurélio citou isso expressamente, que os juízes não estão fundamentando adequadamente algumas decisões de prisão provisória. E nisso é necessário um cuidado maior e que o Supremo já tomou uma medida muito adequada, que é a obrigação de apresentar os presos provisórios em 24 horas para o juiz. Esse vídeo estava disponível na internet, né? É da gloriosa TV Canção Nova. E eu agradeço por poder utilizar. Marcelo, quando você passou pela secretaria, já existia esse tipo de problema? Esse tipo de... Sim, Nós aqui na nossa colmeia temos esses casos de... Nós tivemos a oportunidade de, em 2016, criar 400 vagas novas na PDF, que é a feminina, a colmeia, ali no Gama. E, com isso, a gente hoje é a única unidade do Brasil de presídio feminino cuja o número de presas é menor do que o número de vagas. Portanto, nós não temos na colmeia, em Brasília, déficit carcerário. Como também nós pudemos humanizar tanto uma área para lactante, para as mulheres que estavam fazendo, dando de mamar para seus filhos, quanto uma área só para aquelas que estão grávidas. Então, dentro da colmeia hoje, a delegada Deuselita é responsável pela administração da colmeia, ela faz esse trabalho e a gente contribuiu com a humanização. No entanto, essa medida provisória que foi colocada, essa decisão é uma decisão extremamente importante, porque ela faz com que haja uma humanização nos casos das prisões provisórias de mães com filhos presas que não foram condenadas, com filhos abaixo de 12 anos de idade. Por quê? Quando esta mulher, é bom que diga, está condenada ou ela cometeu um crime com violência e grave ameaça, portanto, ela é considerada uma mulher que ela representa um risco real à sociedade de alta periculosidade, essa mulher, embora esteja provisoriamente presa, ela não terá esse direito de prisão domiciliar, que é como se fosse uma medida cautelar diversa de deixar provisoriamente presa, deixa solta. Então, o que eu diria é que Brasília não sofre esse problema que a gente acabou de ver no vídeo. Nós tomamos as medidas que eram necessárias nesse sentido, até porque lugar de criança não é na prisão, e sim na escola. Essa medida, ela veio meio à torta, não veio, não? Veio. Ela pega um grupo, deixa os outros para lá. Eu acho que o pensamento deveria ser, sobretudo, da criança. Sim. O pensamento deveria ser em prol da criança, né? Para isso aqui a gente já tem o estatuto aí da criança e do adolescente, mas com essa nova medida acende-se uma luz, né? Que seria a mãe estar cuidando dessa criança, podendo, né, ter um pré-natal, um acompanhamento, porque é isso que temos na decisão. A decisão na íntegra, ela é linda, né? Que é isso que o STF quer. Que a mãe possa fazer um pré-natal, um acompanhamento, para que parem de nascer crianças com doenças dentro do presídio. Tem vários presídios brasileiros onde as mães dão à luz em pátio, algemadas. Não é igual aqui em Brasília, né, que estamos indo, caminhando, né, para a humanização. Então, assim, a intenção é boa, mas falta muito e acredito que vai ter muita dificuldade, porque na teoria, né,
é muito bonito, mas na prática não é. Tanto é que alguns presídios ainda continuam com elas lá dentro, né? Continuam com elas, não tem pavilhão especial, não tem muitas presas que continuam em celas comuns, né? Então, assim, teriam primeiro que abraçar os presídios, modificar essa questão das mulheres dentro do presídio, né? Para depois a gente pensar no modo geral. Porque agora, pelo que a Márcia falou, quer dizer, a mãe só fica com o filho, ficaria com o filho lá dentro do presídio até os 6 meses. 6 meses. Amamentou, aí a criança, de qualquer maneira, seria separada da mãe. É separado, né? O que não deixa de ser uma cacetada para a criança, né? Indiscutivelmente. Ambos, né? E aí tem que ter uma cuidadora, né, Patrícia? Que represente a mãe nessa ausência. Isso para as mães que estão condenadas. Com essa medida judicial que teve agora recente, esta mãe, ela vai, não condenada, vai fazer esse trabalho de viver a sua maternagem como mãe, em prisão domiciliar. Sendo aí todos os resguardos jurídicos que são necessários. Mas ela ficaria quanto tempo? Até ela ser julgada? Até ela ser julgada. E porque muitas das vezes não são. A grande maioria das mulheres que estão presas hoje é tráfico de droga, influência do companheiro. Certo. Então, muitas vezes ela é detida e no final de todo o processo, na condenação, pode ser que saia a absolvição. Então, o intuito é esse, que ela vai perder aquele lapso temporal com a criança, né? Se ela poderia estar em casa esperando essa decisão, muitas vezes ela pode ser absolvida. Então, aí ela perdeu o quê? Ela não teve um pré-natal, ela teve o filho dentro de uma carcerária, se ela poderia estar em prisão domiciliar esperando isso. Desculpa, Patrícia, que é muito, muito caro para nossas crianças, né? E do que está previsto na legislação. A pena ou a reprimenda, a medida judicial, ela não pode ultrapassar aquela pessoa. Portanto, a criança não faz parte desse processo. Por isso que o legislador, ele quer proteger a criança, e no caso agora a decisão judicial, para que ela possa ter o direito à mãe, né? Enquanto essa mãe ainda não é julgada. E ainda se julgada, e ainda se julgada, se o crime que ela comete pode garantir uma restrição de direito e não uma prisão definitiva de privação de liberdade, ela continuar em mesmo ela não tendo sido julgada, se for um crime de alta periculosidade. Aí ela não tem esse direito. Aí ela permanecerá presa. Sim, no próprio HC, né, deixa bem claro que, nesse caso, igual uma mulher que ela cometeu um homicídio, ela não tem esse direito. Porque antes se fazia assim, já tinha uma lei que previa a questão da prisão domiciliar para gestante, a partir do 7º mês ou em gravidez de alto risco. Porém, houve uma alteração na lei, né, que colocou isso de forma geral, no Estatuto da Primeira Infância. E com isso veio agora esse HC, que foi aí impetrado aí por várias defensorias públicas estaduais, né? Foi uma mobilização nacional e se colocou, vamos dizer assim, um ponto no i. Se colocou uma forma geral para todas essas gestantes que estão presas. Né? Agora nós temos como um regular. No entanto, tem um aspecto que a gente precisa insistir, né? De que essa mulher, se ela representa um risco para a sociedade, o Ministério Público vai estar lá para defender os interesses da sociedade e vai estar agravando para que ela não receba esse benefício. Agora, indiscutivelmente, a criança tem que estar fora desse processo, independentemente da mãe poder ou não estar acompanhando ele em casa enquanto infante. Porque o desejável é que a criança continue com a sua maternidade assegurada. A mãe lá fazendo a maternagem que é necessária. Mas se essa mãe representa um risco à sociedade, ela certamente não vai estar podendo ser acompanhada, porque ela precisa, o Estado precisa também proteger essa criança e encaminhá-la para outros serviços. A maioria, eu creio, dessas mulheres é jovem, não é não? São jovens, são pobres, né? A grande maioria são pobres, são jovens. E dentro da decisão do relatório do SHC, deixa bem claro que a vontade, né, do STF é justamente abraçar essas mães que muitas vezes não têm condições de contratar um advogado, que muitas vezes são esquecidas dentro do presídio, né, infelizmente. Às vezes estão lá sem ter culpabilidade. Exatamente. Eu li num dos jornais agora por esses dias, uma mãe, acho que até sendo liberada,
deram a batida na casa dela, encontraram lá 1000 coisas, acho que drogas e armas, e ela foi presa. Caso. Não, e aí provou-se que era o marido, o dono daquilo tudo. A Né? Maria, Mas até explicar que tromba de elefante não é conta-gota. é por isso que eu insisto que o presídio tem que ter uma capacidade para abraçar essas mulheres gestantes, porque a realidade é muito cruel. Você vê depoimentos, você acompanhar, você estar dentro de um presídio e ver uma gestante ali sabendo que ela não fez um pré-natal, muitas vezes não sabe nem o sexo do próprio filho. Eu Né? fico pensando na continuidade da vida para essas crianças, viu? É verdade. É E a muito ministra Carmen Lúcia, ela é muito sensível em relação a isso. Ela tanto criou o programa, né, da Justiça da Paz em Casa, mais para questões da Maria da Penha, como essa questão da humanização dos infantes que são envolvidos com mulheres presas também. E nós fomos uma unidade da Federação Brasília, que antecipou a isso e já apresentou, né, uma solução concreta com essa área especializada, tanto para lactantes quanto para mulheres grávidas dentro da Comé. Eu acho que as pessoas precisam ter esse conhecimento, né, e também de que os presídios, eles precisam, Celso, segmentar, a Patrícia concorda comigo, segmentar o tipo e a natureza da tipologia penal, porque se você põe pessoas que cometeram crimes de uma outra nível de gravidade, misturado com crimes mais pesados, naturalmente você está favorecendo ali dentro para que se potencialize uma escola de criminalidade e não exatamente a ressocialização daquelas pessoas. Nós temos que dar atividade para essa moçada, né? Porque sim, trabalho, o educação dentro dos mundo do crime está presídios. muito mais perto para essas moças, né? Do que qualquer outra opção de vida. Quando vocês fundaram o Brasília Vôlei, né? Eu me lembro, aquele senhor que veio o primeiro técnico, Sim, né? Que parece que Sérgio. continua agora na direção lá. Ele saiu. Esse Saiu, ano né? Ele saiu. Mas ele me falava aqui, você esteve com ele, inclusive, que a ideia era exatamente propiciar à meninada um acesso ao vôlei e à base, prática né? do esporte, não é isso, Leila? Isso. Na verdade, o Brasília Vôlei, nós já começamos esse trabalho nas escolas, que é justamente levar as meninas, que são espelho, acaba que são formadoras de opinião, são espelho para a juventude. Então, nós começamos esse trabalho de visitas às escolas e elas passando mensagens sobre drogas, família, sobre maternidade, né? Um trabalho muito bacana nesse sentido e também começamos a formação, a base. Hoje, dentro do Brasília Vôlei, nesses últimos 3 anos, nós temos mais de 200 jovens, entre meninos e meninas, já na formação do voleibol. E alguns já estão saindo, já estão criando asas, já estão despontando no voleibol nacional na base. Então, Brasília é um celeiro gigante, né, enorme para a prática esportiva. Você que o diga, né? Eu e tantos outros, Joaquim Cruz, Não, a Paula e quantos, Pequeno, né, nós tivemos aqui. Aqui é um celeiro. E no masculino também. Também. E, Celso, eu queria lembrar uma parceria que nós fizemos, eu como secretária de Segurança Pública e Leila como secretária de Esporte, em relação às pessoas, né, os infratores que estão no sistema socioeducativo, a gente ampliando turmas dentro do Centro Olímpicos para atuar na questão do esporte à meia-noite. Isso já era um programa que existe há mais de uma década. Continua o esporte à meia-noite? Continua existindo, só que aí a gente desenvolveu atividades que a gente não chamou de esporte ao meio-dia, mas que eram durante o dia, com adolescentes. A União DC, que é um organismo internacional, trouxe especialistas de fora, e a gente hoje tem em alguns centros olímpicos esse trabalho que é para a gente garantir nossa juventude viva, ocupando de forma educativa e de forma socialmente útil, né, a sua capacidade de desenvolvimento pleno, e o esporte, sem dúvida nenhuma, Leila, aqui é um grande exemplo de luta em relação a isso, e um grande exemplo, na verdade, como atleta, de dizer que o esporte, sim, salva a vida de muitos jovens, além de fazer a gente ter muitas alegrias, como Leila deu para a gente tantas vezes. Não só na segurança, nós fizemos um trabalho também com a Secretaria da Juventude, né, que foi com o Aurélio na época e a Jane Klébia, que nas unidades de internação dos jovens do socioeducativo, no período de férias, que é um período muito tenso nas unidades de internação, que tem muitas rebeliões, altas taxas de suicídio.
nós levamos os estagiários dos Centros Olímpicos para fazer atividade física, né? Várias atividades dentro das unidades no período de férias, tanto em julho como no final do ano. Você precisa ver o quanto que diminuiu as taxas, né, de rebeliões, de brigas dentro das unidades. Eles não tinham o que fazer, só ficavam pensando em quem? Sair daqui, não é mesmo? Uma ocupação. A partir do momento em que há o que levávamos o fazer... material, levávamos os estagiários, obviamente, orientados com os profissionais de educação física, mas os estagiários estavam ali, né, monitorando, né, as atividades desses jovens. Mudou a vida. Esses últimos 3 anos é um trabalho que tem sido feito em parceria com a Secretaria de Educação, a Secretaria da Juventude, que tem mudado, junto com a prática esportiva, a vida desses jovens em medidas socioprotetivas. E eu lamento muito, assim, se por um lado eu saúdo o HC, né, o habeas corpus, que humaniza a relação das crianças que estão lidando, né, com mães presas, por outro lado, eu lamento essa nova medida provisória que tira do esporte, né, 300 milhões e 200 milhões para os municípios, porque isso compromete práticas de prevenção social da violência, prática de prevenção criminal, porque nós temos que reduzir a vulnerabilidade juvenil e, para isso, o esporte, indiscutivelmente, esse trabalho que a gente estava dizendo, que realizou que nós nesses fizemos, 6 anos, né? é decisivo para isso. E, normalmente, esses recursos que são retirados, eles vão para a repressão qualificada. Nós já temos vários sistemas de inteligência, nós já temos um investimento muito maciço do Estado em relação à questão do armamento, de inteligência, de tecnologia, de inteligência artificial, de mapeamento de áreas criminais. Nós precisamos ter o mesmo nível de investimento em relação à prevenção criminal. E aí o esporte é indiscutivelmente um grande braço. É bom desse lembrar, trabalho. né, para o telespectador, que essa foi a última medida provisória do Temer. A 841. E aí, o que ele fez? Existia uma verba que vem das loterias e que essa verba ia diretamente para os Ministérios da Cultura e dos Esportes. E era sempre o lado social, acima de tudo, mirado Esporte educacional, pelos 2 ministérios para gastar esse dinheiro. Agora, do nada, vem uma medida provisória, deixar uma merreca, 0, alguma coisa, para os 2 ministérios e trouxeram esse dinheiro para a área de segurança. Houve um encontro agora na Câmara, né? A Leila estava lá, eu só não peguei o vídeo da Leila, né? Porque ela está comigo aqui e ia tirar a santa oportunidade de você fazer a mesma coisa aqui, né, menina? Na verdade, Celso, aquela audiência ali, né? Na verdade, o meu discurso não foi um discurso, foi um ato de indignação. Não, né? você estava indignada mesmo. Nós Se fosse uma bola, você ia dar uma cortada daquelas. Eu acho assim que nós retroagimos, acho que uns 20 anos. Aquilo foi uma luta de anos, né? De toda a cadeia esportiva, tirar... Para algumas pastas, 500 milhões não é nada, mas para quem é do esporte, que faz o esporte, principalmente o esporte educacional, aquele que atinge diretamente os jovens, as crianças, a gente sabe o quanto que isso vai impactar. Então, assim, você perceber que os nossos governantes, aqueles que comandam o Brasil, que tem a caneta, porque eu falei que é a canetada da irresponsabilidade, aquelas pessoas que comandam, que fazem as leis, não entenderem que o esporte contribui, que ele é um aliado na segurança, na saúde, porque hoje nós somos um país de obeso, né? Na prevenção da saúde, né? A gente ter hoje, nós estamos dando a educação, que é a formação de obesidade valores. começa logo na infância, né? Então, na formação. Então, a cultura esportiva, a cultura do bem-estar, né, da saúde, a gente está perdendo, quer dizer, o Brasil está andando na contramão nessas pastas de formação. Nós estamos falando de desenvolvimento humano. Então, a saúde, a educação e a cultura, elas são irmãs sianesas, elas têm que caminhar junto. E aqui no Brasil, não. Aqui a gente não entende, a gente não vê a compreensão das pessoas nesse sentido, principalmente os nossos governantes. E a melhor política de segurança é uma política que foca na prevenção. Que ela articula estratégias que envolvem ações sociais e ações estruturais. É uma base, né? Muitas vezes são esses serviços e não um batalhão na rua que resolve Ou muitas você situações. previne, ou você vai ter que construir o quê? Presídio. Muito mais presídio. Isso. É uma base, né? Porque se a criança tem uma base... Dia desses eu fiz um educação, programa aqui e esporte, me mostraram, né, o quanto custa um preso para os poderes, né, governamentais e o quanto custa uma criança na escola. É 1/6 do que se gasta para manter um preso na cadeia. Indiscutivelmente, é a forma mais cara que esse país tem feito.
de aprisionar, abarrotar nas prisões. Se nós pegamos as estatísticas, cada vez mais, seja no socioeducativo ou no sistema prisional, são jovens que começam como ainda vulneráveis, pessoas de 14 a 29 anos, concentradamente, são os nossos jovens presos, no socioeducativo ou nos presídios, e as nossas vítimas também estão nessa faixa etária. Portanto, nós temos que encontrar uma solução para que a nossa juventude tenha futuro. Porque, no presente, nós estamos precisando de políticas que sejam de prevenção. Verdade. E o esporte, indiscutivelmente, é um belo caminho. Uma medida provisória como essa, Patrícia, não tem como agir judicialmente? Eu sei que medida provisória, o nome já o diz, provisória. O Congresso poderia derrubá-la. Isso. Né? Mas o Congresso agora só está pensando naquilo, mês de outubro de 2018. Estamos aí entrando em véspera de campanhas políticas. Acredito que precisamos de pessoas assim como a lei. Ela fere exatamente a área que você milita, que é dos direitos humanos. Sim. São direitos adquiridos pela nossa juventude, embora, como a Leila falou, 500 mil e zero à esquerda é mais ou menos a mesma coisa. Mas faz uma falta. Vai fazer uma diferença muito grande para as crianças. 500 milhões. Assim como foi falado aqui, é uma base. E quando a base é concreta, com educação e esporte, a tendência é que essa criança, cresça com boas influências. Agora, se não tem nada para preencher o seu espaço, em escola, não tem um esporte para praticar, como a Leila mesmo disse, a tendência é o quê? É se poluir, é ir para a rua, aprender o que é errado. E a gente já sabe as consequências disso. E aí vai refletir na segurança. Na segurança. E eu digo, romper o ciclo de violência. Que acabam... É um ciclo, romper essa As cultura mães do que medo, também poderiam estar aí como adolescente no esporte. Com esse risco que os nossos jovens estão vivendo, é construir a cultura de paz. Eu acho que foi na tua época que já se começou a falar em crescer o tamanho daquele centro de apreensão de menores, não foi? Exatamente. Eu me recordo de ter falado contigo sobre isso. A gente compreende que a forma como o jovem precisa ocupar o espaço público não é só com repressão. Nós temos que ter ações sociais, culturais e urbanas que façam com que os nossos jovens vivam de forma saudável na rua. E, portanto, essa relação das polícias com os nossos jovens não tem que ser uma relação de proteção, cuidado, para que eles possam se sentir realmente como cidadãos em formação. E o nosso dever, enquanto agentes públicos, é indiscutivelmente favorecer que, seja pelo esporte, seja pela cultura, seja para o lazer, que nossas crianças, adolescentes e a nossa juventude possam encontrar o direito à cidade, porque ela tem que viver a cidade, e para viver a cidade ela tem que sair correndo da polícia. Nem a polícia precisa ver em determinados grupos sociais mais vulneráveis como criminosos em potencial. O Brasil tem que aprender a fazer o que foi feito aquele dia lá. Exatamente. Botar a boca no trombone. Agora, lamentavelmente, você vê pouca gente divulgando o que aconteceu lá. Pois é. Sabe, a mídia não deu o devido respeito àquela reunião. Não deu devido. Nós caçamos hoje na internet alguma coisa e tal. Eu vi uma manifestação do Guga. Sim, alguns atletas se manifestaram. Atletas e tudo mais. Aliás, essa do Guga ficou excelente. Coloca o Guga falando aí. Ficou bem bacana. Queria agradecer a todos os atletas, às entidades esportivas, aos artistas também que vêm se manifestando contra a MP 841, uma medida provisória totalmente insensata que busca resolver o problema da segurança pública retirando o dinheiro do esporte e da cultura. Mas qual tipo de educação a gente quer promover para os jovens? Que formação nós queremos para o futuro do nosso país? Existem formas muito mais adequadas de buscar essa solução, de incentivar a segurança, sim, que é necessária no nosso país. E eu sugiro até dar uma olhada no próprio umbigo. Quem sabe o fundo eleitoral, o fundo partidário, 2,5 bilhões de verba à disposição. Será que isso faz tanta falta assim? Ou as crianças precisam parar de sonhar do nosso país? É um ato de desespero, de covardia. E eu espero que a gente consiga ter mais carinho, mais cuidado e atenção para o futuro, para as crianças, o que o nosso país realmente precisa.
É um grande desabafo. nome, né, do esporte brasileiro, desabafo, né? né, Aliás, na nós verdade. perdemos Maria Esther. É maravilhosa, Oh, né? meu Deus do céu. Uma Esse lady. Brasil não guarda na memória, né? Impressionante. Maravilhosa. A grande maioria dos brasileiros não sabe nem quem era Maria Esther Bueno. Meu Uma Deus pioneira, do né, céu, no né? esporte feminino, né, principalmente, não só o tênis, Barbaridade, né, mas barbaridade. o esporte Guga tá feminino do cheio de Brasil. razão, né, Não, Leila? o que o Guga falou e que é o que todos os atletas sabem, assim, eu e o Guga, nós somos a ponta da pirâmide, né, nós somos o topo da pirâmide. Sim, com Quer dizer, na verdade, assim, é uma pirâmide e a gente sabe que com a gente começaram vários outros jovens e que esses jovens tiveram contato com os valores, né? E que se formaram, que se tornaram bons cidadãos, bons pais de família, mães de família. Quer dizer, eu sou filho de um mecânico, estou até a 3ª série, uma dona de casa. Menina de Taguatinga. Então, menina de Taguatinga. Então, eu sou assim, eu sou a prova do que o esporte Gostoso, pode fazer né? na vida de Fazer um jovem. diferença. Então, assim, é uma missão, um atleta, ele tem que ter essa consciência. 90% dos atletas saíram de áreas de vulneráveis, entendeu? E que foram salvos por um projeto social, pelo esporte educacional. A gente sabe a importância do esporte. É formação, são valores. Então, a gente tem que... Isso tem que ser uma bandeira, não é só do esporte, quem vive do esporte, quem é do esporte. Tem que ser a Ela é bandeira do moral e brasileiro. cívica, né? Eu me recordei agora da sabe? preparação de atletas no Exército Brasileiro, Deus, né? meu Deus. Pensando os bons atletas, levando para lá. Isso aí não é nada, mas... E preparando, sim, né? mas nós estamos falando de valores, de patriotismo, de valor, de civismo, de hierarquia, de disciplina. Verdade. Então, assim, isso não tinha que ser uma pauta do esporte, dos atletas. Tinha que ser do brasileiro. Olha só, você não vai tirar um dinheiro que é recurso para o meu filho, na escola do meu filho, para o jovem dali. Porque nós estamos tirando, através do esporte, muitos jovens de áreas vulneráveis, que a gente sabe que está sendo assediado pelo tráfico, pela violência, e que ali tem uma quadra, uma bola que ele está praticando esporte. Entendeu? Deixa eu fazer uma justificativa, né? Porque do nada a Márcia desapareceu do cenário. Ela tinha um compromisso, né? E a gente respeita o compromisso dela, agradeço por ela ter vindo. Maravilhosa. Né? Ela falou, não, nem que for para ficar meia hora com você, eu vou. Eu falei, então vem que é bom. Né? E eu sei que você também tem um compromisso, Ah, mas dá para... está ótimo, vou ficar mais um pouquinho, o pessoal me espera. Isso, com certeza. Né? Patrícia, nós temos que pensar muito seriamente e unir nossas forças. Sim. Sabe, não adianta dizer que a gente é defensor dos direitos humanos. E não fazer por onde, né? Caramba, que é maior defesa humana do que a da nossa meninada, que nós estamos atirando na rua por uma bagatela. Pelo desabafo da Leila, né? Eu que trabalho na área jurídica, infelizmente, vejo coisas, né? Que eu costumo dizer Nossa, que doutora que deve... só Deus sabe. Eu vejo aí você tirando a oportunidade de crescimento de uma criança, né? Que poderia crescer dentro do esporte, independente de qualquer coisa. Porque o esporte, ele disciplina, acima de qualquer coisa, ele dá disciplina, né? Regras, ensina você a viver em sociedade, E a criança dividir. troca qualquer coisa na vida pelo esporte. Por um esporte. O que eu acho lindo e a criança assimila rapidamente, Sim. você vai fazer parte da equipe. Sim, Vai se ele estudar. aprende Até isso. quem não estudava passa a estudar, não é, isso Leila? mesmo. É, Você claro. visualizou isso melhor do que A vida ninguém. inteira, minha mãe só deixou eu jogar vôlei se eu fosse bem na escola. Então, assim, Condição, é né? uma troca, entendeu? E, na verdade, é uma troca saudável, uma troca ótima, porque, como a doutora falou, a gente aprende a ter foco, a gente aprende a ter resiliência, a gente aprende a viver em grupo, aprende o valor da hierarquia. Aqui está meu mestre, aqui está meu pai, né? E aqui Sim. estou eu aprendendo, crescendo e evoluindo. E se você quer ser um grande esportista, você não pode cair na cachaça, você não pode cair no mundo das drogas. Na noitada. Não é mesmo? Nas noitadas, nas Até baladas. com o próprio corpo, né? né, Leila? Então O você, corpo é a máquina, você né? cria uma Somente regra trabalho. para si mesmo, né? Sim, sim. E não é ninguém que criou para você mesmo que chama isso para si. Certamente. Mas agora, infelizmente, estamos tirando os esportes das crianças e praticamente estamos colocando armas, né? Porque mente vazia, como você mesmo disse no início do programa, Cada vez a gente está vendo a meninada mais armada. mais armadas, né? porque não vai ter o que fazer. loucura, Então, que loucura, a tendência aí é mais crianças na rua. Porque os Não, e projetos crianças vão estão cair furtando, estão roubando, estão matando. por né? nada. Crianças, não, eu me recordo de um garoto de São Paulo, apareceu em 1000 reportagens. O menininho tinha 10, 11 anos de idade e ele era o maior cidadão que podia furtava carro em São Paulo. O negócio dele era
sabe? 10 para 11 anos de idade, meu Deus do céu. Aí você vê as condições que aquele menino vê. Porque, assim, às vezes a gente fala também da criança, né? Olha ali o marginal e tudo. Mas qual é a realidade daquela criança? O que foi ofertado para aquela criança, né? Eu sempre olho com um olhar, assim, da mãe, né? Porque eu sou mãe hoje e eu penso assim, poxa, não adianta eu cuidar do meu filho, eu proteger o meu filho, se a gente não abrir esse olhar para o outro. Para a sociedade, né? Se a gente não olhar para a então, sociedade. Então, é sério, exatamente. O clamor tem que ser geral mesmo, né? Não adianta eu cuidar do meu filho, eu cuidar das pessoas que estão ao meu... Realmente, a gente tem que abrir esse olhar de uma forma mais macro, mais polarizada. A gente, de fato, tem que cuidar mesmo da sociedade. A gente tem que se preocupar mesmo com essas políticas públicas. Agora, como é que a gente salva tudo isso? O caminho do esporte é um caminho maravilhoso, porque ele, além de trazer a criança para o esporte, ele faz com que ela estude, né? Você passou esses anos todos aí dentro da secretaria. Qual é a grande dificuldade para que isso aconteça, Leila? Na verdade, assim, o que pesou para mim na secretaria que eu percebi é justamente essa compreensão. Quando você vai estudar um orçamento, fatiar um orçamento, quando você vai pleitear um orçamento dentro de uma secretaria que você vai discutir uma política pública, você precisa de orçamento. Então, assim, não existe uma compreensão de que o esporte é uma pasta de formação, de desenvolvimento humano. Não existe essa compreensão. Assim, muitas vezes numa área técnica, né, que está ali discutindo um orçamento. Só se compreende a saúde, a educação, a segurança como áreas estrategicamente que tem que ser contemplada com muito orçamento. Então, o esporte, a gente fica muitas vezes ali patinando. Né? Não vê o esporte como uma educação. Não se vê o esporte e a cultura como algo de formação, exatamente, como passas que agregam, né, na questão da saúde, né, a questão que eu falei do bem-estar, né, da prática esportiva, não agrega a questão da própria segurança, que nós vamos estar trazendo essas crianças para atividades nesses espaços nossos para prática esportiva. Então, assim, enquanto não houver essa compreensão que as grandes potências já têm, né, quando a gente viaja mundo afora, a gente vê, por exemplo, eu estive no Japão, a coisa mais linda, né? Atividade física, os alunos, as crianças fazendo atividade física no contraturno, você percebe muito bem que isso funciona. Tiraram a educação física de dentro das nossas escolas. Entendeu? O Brasil, ele não tem um meio preventivo, né? Infelizmente, ele vê o esporte como um mero lazer. E não vê que aquilo ali pode salvar uma criança, que aquilo ali pode agregar a inovação. Enxergar, é como a Leila falou, não é só esporte, não é a cultura igualmente. Você não tem hoje, por exemplo, e se você percebe já na criança que ela tem uma certa facilidade, né, para o meio cultural e tudo mais. Sim. Eu digo do meu neto, por exemplo, qualquer coisa que você mostrar para ele desenha. Mas está precisando o quê? Uma normatização, né, aprender melhor as coisas, mas ele tem uma facilidade enorme. Eu andei caçando algum lugar que pudesse ensiná-lo a fazer tal coisa. Não. É complicado demais. Ai, que saudade de Ari Para-Raio, por exemplo. Você chegou a conhecer o Ari? O Ari juntava a meninada de Brasília na área do teatro e gratuitamente fazia. Ele saía pelo meio da rua mostrando o trabalho dos meninos e das meninas. É uma coisa de maluco. Quer dizer, Papai do Céu levou o Ari. Lá ficamos nós órfãos de uma atividade, porque quase sempre ela é praticada de coração e não tem ajuda de ninguém. Não tem. Nas duas áreas. Não tem. Nas duas áreas. É vergonhoso, né? Infelizmente é muito vergonhoso. Você vê que, às vezes, um pouquinho faria tanta diferença na vida de uma criança, que isso vai refletir mais tarde. E ainda se fala de ressocialização. Como você vai ressocializar um ser humano que não teve nada na infância? Como você vai tentar trazer essa pessoa de volta se ela nunca teve nada? É aquilo que a Leila colocou. A gente pensa muito nos nossos filhos, em proteger, mas a gente tem que ver o contexto geral. Muitas crianças que não têm oportunidade, que crescem sem um nada. É aí que você vê a violência imperando realmente. Eu volto ao Atlas da Violência. Foi exatamente o que foi divulgado a semana passada e agora, em conta-gotas, eles estão dando outros dados, né? Mas vale a pena a gente observar. Eles agora, coisa de 2, 3 dias atrás, divulgaram as cidades mais violentas do Brasil. Né? Pesquisa feita em cidades com mais de 100 mil habitantes, porque a norma é exatamente ver quantos, né,
assassinato se pratica dentro de um quadro de 100 mil habitantes. Sim. O Rio de Janeiro, mais uma vez, pinta na frente a cidade de... Está lá, como uma das cidades mais violentas, vai falar logo, acho que é Queimados, se não me engano. E tem o Sexto também. A única coisa que me chamou a atenção, essa pesquisa foi de 2016, mas eu acho que nos 2 últimos anos, no Rio de Janeiro deve ter crescido também, mas na época o Rio estava mais calminho. Coloca essa matéria aí, petititinha, e a gente dá uma observada. Queimados encabeça o ranking dos 309 municípios com maior taxa de mortalidade. Segundo o levantamento do IPEA, foram cerca de 135 mortes a cada 100 mil habitantes. Metade das mortes violentas aconteceram em 123 cidades do país, sendo 18 no estado do Rio. Japeri, também na Baixada, teve a segunda maior taxa do estado e a 6ª no Brasil. Foram 95 casos de homicídios e mortes violentas sem causa determinada por grupo de 100 mil. Já a cidade do Rio encerrou a lista entre as 8 capitais com as menores taxas de mortes violentas, com 26 óbitos por 100 mil habitantes. Os dados são de 2016. Tá bem. Leila, você tem que ir também, né, Eu menininha? só peço desculpa, gente. Peço desculpa. Não, Prazer enorme esteja à aqui pelo vontade, espaço. viu? Obrigada. Importante é ter vindo. Sempre agradece aí o apoio de vocês da TV. Tudo bem. Da TV Gênesis e você, cara. pelo Falar nisso, você é apoio. pré-candidata aqui, afinal de contas. Ai, meu Deus. Não, porque já Posso falaram falar, que você ia para o gente? Senado, ia para a Câmara Federal. Não, distrital. Distrital mesmo? Certeza absoluta? Certeza absoluta. Então tá bom. Tá bom? Né? Um beijo Seja pra bem você, votada, doutora. você merece. Prazer, Tá, vai com Leila. Deus. Beijão, querido. beijão. Fica Até à mais. vontade. Tchau. Tá bem? Tá bom. Ficou com a gente aqui a Patrícia, né, Patrícia? Fiquei, restei. Esses números aí mostram a gente, né? Agora, o que eu acho interessante é que dos 5 mil e tantos municípios, quase 6 mil, apenas 300 e pouco impera a violência. Como é que a gente consegue, em 5.300 municípios, manter as coisas dentro da normalidade e não consegue o domínio dentro desses outros municípios, tipo Queimados no Rio de Janeiro, como nós vimos? Aí é que eu acho que entra aí a nossa política de segurança pública, né? Alguns estados tentam, de alguma forma, trazer o equilíbrio dessa violência. E outros, infelizmente, a nossa política pública não tem estabilidade para tentar uma normalidade ali dentro do estado, dentro do município, infelizmente, né? Nós temos aí diversos tipos de inseguranças, infelizmente, ligado à criminalidade, né? Então, assim, acredito que alguns E estados quando você não têm preparo. combate isso, o banditismo vai tomando conta do país, né? Cada vez mais cedo. Pega para mim esse último vídeo, o de número 6, que fala do PCC. Não sei se você viu agora recentemente, a Polícia Civil de São Paulo, buscando, sabe, operações aí do PCC em 14 estados brasileiros, inclusive em países vizinhos. Começou Eles estão pequeno, mandando, já está menina. mandando no Brasil. Eles estão fazendo os direitos deles prevalecerem sobre nós. Sim, estamos sendo coagidos, de uma certa forma, né? pelo PCC, por Triste, outros mas tipos é verdade, né? Coloca de esse vídeo aí, por favor. Policiais cumpriram 59 mandados de busca e apreensão em 14 estados. Dos 75 mandados de prisão, alguns foram cumpridos em penitenciárias, porque os acusados já estão presos. As investigações começaram há um ano e mostraram como a cúpula do PCC mantém contato com bandidos em diferentes estados, atuando no tráfico de armas e de drogas. O grupo também é responsável por acirrar a disputa de facções no país e por provocar rebeliões com mortes em vários presídios. Na semana passada, partiu do PCC a série de atentados contra ônibus e ataques contra postos policiais em Minas. Hoje, o PCC tem quase 20 mil integrantes em todo o país. Pouco mais da metade está em São Paulo. O grupo também está presente em 5 países da América do Sul: Bolívia, Colômbia, Guiana, Paraguai e Peru. A operação também investiga o envolvimento do grupo em outros homicídios e o desaparecimento de pessoas em todo o país. Olha Que como loucura, né? são bem organizados. Isso que assusta, a organização criminosa
que vem O crescendo que falta no ao Brasil. nosso governo sobra para eles em organização. Estão muito bem organizados e estruturados. Né? Existem muitos casos que eles agora até formam as próprias crianças como advogados, para ter advogados para aqueles de baixa. Então, assim, eles são extremamente organizados, em todos os sentidos. E isso vai crescendo, eles estão crescendo pela organização. E aí, cadê a nossa segurança pública para deter isso? Não tem, infelizmente. E ganhando os países vizinhos, né? Sim. Daqui a pouco, o que vai ser de nós? Né? A grande pergunta é essa. Nós já Se estamos continuar presos, desse né? jeito. Já estamos. Aí agora Cada no dia lugar, mais o cidadão, a família, está presa dentro de casa, com grades. com Hoje grades, vivemos com com grades. parafernália eletrônica Não é? e tudo mais, e nem isso está assustando o bandido ultimamente, Não tá, né? não tá. Tem uns que ainda até olham para a câmera, porque já sabem, já estão habituados que não Por vai que ter que nada. isso acontece, hein? Você vê o cidadão furtando uma casa, aí ele é levado pela delegacia, eles dizem que esta é a 28ª, a 35ª, a 92ª vez que ele está praticando furto e ele permanece na rua. Infelizmente, as nossas leis têm muitas lacunas, né? E aí, nisso, o advogado trabalha, o criminalista trabalha o quê? Em prol de tirar o cliente dele da cadeia. Se a lei, né, existe lacunas para isso, Se ela não ele vai sair. existisse, você não Se tiraria, ela fosse bem evidentemente. traçada, ele estaria ali cumprindo pena. Porque, infelizmente, o que adianta você receber uma condenação de 20 anos, com um sexto da pena você está na rua? E quando vão fazer mudanças no Código Penal, Não se muda, né? Se cria mais asas, se cria mais brechas, né? Infelizmente. eu me lembro do Magno Malta, a gente estava falando sobre o Código Penal, né, que estava mudando e tudo mais, e ele mostrou uma mudança. Ele falou assim, olha, se o cachorro te morder, não bata no cachorro. Você vai preso. Bata no dono do cachorro, que você vai ser liberado, vai para casa. Se você bater no cachorro, você vai para a cadeia. Maus tratos. Às vezes valorizamos mais, né? Não desmerecendo o Não animal, desmerecendo o coitadinho do mas- cachorrinho, Mas muito pelo valorizamos contrário. mais um animal do que a própria vida humana, infelizmente. Né? Está banalizado. A situação está feia e crítica. Então, como foi dito aqui no início do programa, se não unirmos, né, criarmos força para abrir a boca mesmo, correr atrás e falar, a tendência é piorar. E o governo ajuda, né? Muito. Uma medida provisória que está precisando de dinheiro na área de segurança, eu não tenho a menor dúvida. Mas Sim. tirar exatamente da área aqui que promove uma precaução, A base, a base, para que a criança amanhã ou depois não seja mais um ano na a estar nos penitenciária, né? presídios brasileiros, aí tira o dinheiro de lá para Tira poder... a prevenção. O governo está trabalhando o inverso, né? Tirando a prevenção, que é a base, a criança, para aplicar naquele que já está adulto, fazendo algo errado. E não está olhando que essa criança pode se tornar o adulto de amanhã, né? Fazendo crimes na rua, cometendo crimes na rua. E isso é triste. Né? Isso é muito triste, porque a base é a família, a base é a estrutura da criança. Então, se a criança não tem uma base, não tem uma educação, não tem um esporte, não tem uma ocupação, ela não vai ver futuro. Se ela não vê o futuro, a tendência dela é o quê? Ir para a rua e cometer crimes, infelizmente. Né? Para a gente arrematar, Patrícia, quantos anos você está já nessa área de direitos humanos? Tem mais ou menos uns 12 anos. 12 anos. De 12 anos para cá, você acha que melhorou alguma coisa? Piorou muito. Piorou muito. Na dica de nada. Piorou muito. Não melhorou? Não. Eu vejo pioras. Porque hoje você vê um cidadão, ele é preso, a resposta dele para você no presídio, doutora, está tranquilo, porque eu sei que daqui tantos dias, ele já sabe quantos dias eu vou sair. Então, piorou muito, né? Infelizmente, piorou. Você vê mais crianças cometendo atos infracionais. Então, assim, infelizmente. Vamos fazer um programa depois sobre direitos humanos, Vamos. né? Aceito Para que a o gente convite. possa focar nisso aí, Vamos. né? Que já criou-se uma cultura no Brasil de que os direitos humanos só valem para bandido. Infelizmente, Né? Eu acho que a gente uma tem que visão fazer distorcida. uma prova ou contraprova dessa história e fazer um programa específico, tá bom? Vamos, sim. Obrigado por ter vindo hoje, viu? Obrigada, agradeço o convite, estou muito Tá bem, feliz. venha sempre. Obrigado por estar conosco também. Nós tentamos mostrar. Aí eu falei, você só fala o que não presta, cara. Eu gostaria de falar tanta coisa boa.
E a única que eu tenho para te falar de coisa boa é que o Papai do Céu tenha misericórdia de nós. Grande abraço.